Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças que atingem o processo de obtenção da carteira de habilitação no nosso país. Os nossos convidados de hoje são Odoni Tadeu dos Santos. Boa noite, Odoni, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara e mais uma vez venho agradecer a oportunidade da TV Câmara para nós fazermos os esclarecimentos que estão vindo nas novas mudanças da Carteira Nacional de Habilitação. Também converso com Maicon Odoni dos Santos. Boa noite, Maicon. Boa noite aos nossos telespectadores. Agradeço o convite. Estamos aqui para esclarecer, todas essas mudanças que estão por vir ou não. Então, os nossos convidados dessa noite, eles são proprietários de uma autoescola aqui do nosso município e eles vão nos esclarecer diversos pontos referentes a mudanças que entram em vigor nos próximos dias e também a um projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Então, eu começo falando, que no início agora desse segundo semestre, o governo publicou uma resolução que trata, então, sobre o simulador de direção. No país, esse equipamento deixou de ser obrigatório, mas no Rio Grande do Sul, a situação é um pouco diferente. Sim. No Rio Grande do Sul, o Sindicefc entrou com um agravo de instrumento em cima dessa resolução 778/2019 para que retorne a obrigatoriedade do simulador. Porque hoje nós temos aí, no ano, morrem 65 mil pessoas no trânsito. E as pessoas hoje acham que o simulador é um vilão. Não, o simulador é pelo contrário. Não é porque nós temos uma autoescola. É porque eu também, antes de ser implantado, eu também não acreditava. Só depois, com o tempo e com a experiência. Porque a resolução 543 de 2015, no governo anterior, o governo Dilma, que fez a obrigatoriedade de nós termos que adquirir esse equipamento. Esse equipamento é um equipamento muito caro. Na época, nós compramos, fomos obrigados a adquirir, pagamos R$36 mil. Hoje, o custo dele é R$60 mil. E simplesmente, num populismo do nosso novo governo federal, sem conhecimento de causa, ele baixou uma nova resolução, a 778/2019, que não dá obrigatoriedade. Mas não foi feito na Câmara Temática uma consulta com todos os órgãos que fazem parte e simplesmente eles baixaram essa resolução. E agora o desembargador aqui no Rio Grande do Sul, o Dr. Favreto, foi o que deu o despacho favorável desse agravo de instrumento e antecipação de tutela, nova obrigatoriedade para o simulador, aos alunos. Como é que funciona, então, as aulas neste simulador? As aulas funcionam da seguinte forma. Ele é um carro virtual, aonde nós temos que ter um instrutor junto do aluno e aonde o aluno vai dirigir esse carro em todas as fases. Vai dirigir na estrada, na cidade, estrada de chão, asfalto, paralelepípedo, serração, noite. Então, em todos, porque o trânsito é muito dinâmico. Então ele já sai dali, após essas 5 horas aulas, ele já sai dali com a noção como ele deve se portar lá na rua depois, no carro. Então, falamos uma linguagem aqui e a mesma linguagem depois quando ele estiver no trânsito lá fora. Por quê? Porque o camarada está com a máquina e nós trabalhamos em cima da preservação da vida.
Então nós temos que largar o aluno, que vai ser o novo motorista, não para só dirigir em Passo Fundo, para ir ali no mercado e tal. Nós vamos largar ele pronto para que ele dirija a nível de país. Então, esta é a forma que nós hoje aprovamos. Claro que tem um custo maior, que eu acho um absurdo também, que o governo deveria subsidiar. Não passar só a responsabilidade para nós, porque as pessoas acham hoje que é nós que implantamos. Não! Nós apenas acatamos aquilo que nós somos os credenciados, que vem efeito cascata. CONTRAN, DENATRAN, DETRAN. Porque em 2013, quando eles editaram a Resolução 543 de 2014, em janeiro de 2014 nós tínhamos que estar com ele implantado, senão nós não trabalhava, sob pena de nos tirar o sistema. Então, seu Odoni, essa não é uma questão apenas arrecadatória. Não, não é arrecadatória, é uma questão de educar a nova realidade ao motorista, que nós vamos colocar no trânsito da cidade, da estrada, enfim, do país, não é? E aquilo que eu estava te falando, o Estado do Rio Grande do Sul, o DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul, não tem um balcão de atendimento para os gaúchos. Quem atende são o Centro de Formação, as autoescolas, onde tem 9.640 servidores servindo o DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive pagando, porque tem que pagar a guia para poder trabalhar, a grade de arrecadação do DETRAN. Então, o maior sócio que nós temos, as autoescolas, é o DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos fiscalizados assim, de uma forma que parece que nós somos... Há uma desconfiança, uma coisa... Até pelo contrário, nós já estamos há 23 anos neste novo sistema, e você, como uma repórter, tu deve ser uma das testemunhas, que você vê que no Rio Grande do Sul não tem mais aquele problema de carteiras frias, disso, daquilo. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul é referência no Brasil. Então, antes da gente falar de outras mudanças que estão previstas, também algumas demandas que estão sendo tratadas ainda no Congresso, eu queria lembrar como é que funciona o processo, então, de obtenção da carteira de motorista. Quais são os pré-requisitos, Maicon? Como o nosso proprietário estava falando, eu quero abrir um parênteses antes para falar um pouquinho do nosso governo federal, que está jogando muito, digamos assim, em desfavor das autoescolas. Esse processo de tirar o simulador, por exemplo, do procedimento da carteira ia interferir drasticamente no sistema de ensino. Por que eu digo isso? Nós, por um período de questão de 15 dias atrás, já tínhamos a ideia de que era necessário a retirada devido à resolução. Tiramos antecipadamente, como todas as autoescolas aqui em Passo Fundo, falo daqui, não sei como é que ocorreu no estado todo, já havíamos tirado essa obrigatoriedade do simulador, ok? Isso ia ocorrer no dia 17 de setembro. No entanto, antecipamos pensando na nossa comunidade. Porém, fato, aconteceu dentro da minha autoescola. Uma pessoa que saiu diretamente da teoria e foi diretamente para a prática, e os meus instrutores vieram reclamar que não tinha condições de dar aula, porque eles são os profissionais diretos, notaram a diferença de colocar a pessoa num simulador para ter um mínimo de aprendizagem, para depois passar realmente à prática. Então vejamos, se pessoas que lidam com isso diariamente notaram essa dificuldade, é sim necessário o simulador. Não é uma questão arrecadatória, como antes até comentávamos, não é uma questão arrecadatória, é uma questão educativa, uma questão de que, como o nosso proprietário estava falando, o sistema de habilitação do Rio Grande do Sul é referência no Brasil inteiro, porque cada pedaço do processo de habilitação é efetuado por um tipo de órgão. Por exemplo, nós fazemos a carteira, iniciamos com as aulas teóricas,
Nós temos o médico perito, o psicólogo perito, que vem até a nossa autoescola, no entanto, ele não é nosso funcionário direto, ele é funcionário do Detran. As provas teóricas são aplicadas em outra parte, que também é a Procergs, também associada ao Detran. As práticas são ministradas por nós, autoescolas, no entanto, o exame final aplicado por examinadores do Detran. A teórica também, né, Maico? A teórica é ministrada por nós, mas as pessoas não fazem a prova dentro do CFC como antigamente faziam. Hoje elas fazem num ambiente que é próprio do Detran. Então eu acho importante frisar que não há como burlar o sistema. O sistema do Rio Grande do Sul é totalmente transparente. Muitas pessoas falam, a carteira no Rio Grande do Sul é a carteira mais cara do país. Sim, é a mais cara, porém com melhor qualidade e com maior transparência. Isso eu acho determinante. Processos como o projeto de lei de aumentar a pontuação de 20 para 40 pontos, tirar radares de estradas, esses tipos de atitudes vai ocorrer o quê? Aumentar demais as questões fatais no trânsito. A própria reciclagem de condutores hoje, que quando atinge 20 pontos ou excede velocidade acima de 50%, acima de 50% é uma velocidade muito alta. Se for pensar uma via que pode ser traficada a 100, a pessoa vai passar 150 por hora. Ela não está trazendo perigo somente a ela e aos passageiros do seu veículo. Ela está trazendo perigo a todo o trânsito em si. A mim que estou com a minha família, a você que está com a sua. Enfim, é uma coisa extremamente grave. Ou seja, no meu pensamento, a pontuação não deveria aumentar, deveria diminuir. Deveria se tornar cada vez mais grave as multas. Justamente essa questão que a gente precisa enaltecer para os nossos telespectadores, que o trânsito ele tem que ser trabalhado para coletividade, né, seu Odani? Na preservação da vida, né? Porque você quer ver uma coisa, como nós já tinha comentado antes, a qualidade do trabalho do Detran, do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com as autoescolas, é totalmente diferente de lá de cima. Nós aqui, hoje nós aqui temos 5, né? 5 autoescolas. Você vai e te dirige a uma autoescola, você faz todo o processo lá, você não sai de lá. Você não precisa estar caminhando e indo, vai no médico num local, vai na psicóloga no local, não. Nós damos toda a estrutura, a pessoa faz tudo lá. Agora, por exemplo, São Paulo. São Paulo já é diferente. São Paulo, quem atende os paulistas são funcionários do Detran, lá é polícia. Nós aqui é uma autarquia, é totalmente diferente. Então, a nossa educação, aqui, a nossa formação, ela é diferenciada. Porque, como eu já tinha te dito antes, morre 65 mil pessoas no trânsito por ano. Fora aquelas pessoas que ficam sequeladas, que não tem uma estatística que ninguém sabe. Então, qual é o custo disso a nível do país? Não é só o dinheiro que eu estou falando. O maior custo é a vida. A vida, o ser humano que nós estamos ali. E os acidentes de trânsito, hoje com esses novos carros, com esses novos veículos, com essas novas tecnologias, não tem problema. O problema é a imprudência. Porque quando eles estão dentro da sala de aula e nas autoescolas, é uns anjos. Tu precisa ver, aquilo flui. Respeitam todas as normas. Flui porque ali eles estão sendo fiscalizados. Fazem a prova, o teste, são aprovados. É incrível a mudança de comportamento das pessoas. E hoje as disciplinas, elas abrangem praticamente todos os conteúdos, não apenas a questão da direção. Assim, eu quero te dizer, nós não ministramos aulas teóricas
de simuladores, práticas, para a pessoa ir fazer o teste para ser aprovado. Nós formamos esses alunos para que eles venham para um trânsito e que ele seja harmônico ao pedestre. O nosso Código de Trânsito brasileiro é um dos melhores, entre os 6 melhores do mundo. Mas o que foi feito? Em 1996 foi feito, em 1997 foi jogado no povo brasileiro. Eles não prepararam o povo brasileiro para essa nova realidade. Então, até hoje, o brasileiro acha que sempre tem que ter um jeitinho. Por exemplo, na Europa, 20 pontos, mas que 20 pontos de ponto? É 0. No Japão, quando você tira a primeira carteira de habilitação, que a primeira é a... antes da definitiva, como é que é, meu filho? Provisória. A provisória no Japão, por um ano, você não pode dar carona. Eu não posso, se eu estou na provisória, tu é minha amiga, passando, tu vai subir para você, entra aqui que tu dá uma carona. Se abordar ali na frente, foi. Aqui não. Aqui já sai para a estrada, já... E outra coisa, nós não podemos preparar o aluno para a estrada. Por quê? Porque ele tem um ALAD, que é a licença para dirigir, com o seu instrutor do lado. Mas ele não está habilitado. Se eu sair ali, a polícia rodoviária pegar ou abordar, cabe multa. Então, esse é o problema. Então, tem os desencontros nas resoluções, nas portarias, nas normativas do trânsito brasileiro. Em todos os sentidos. Eu acredito que seja uma questão cultural, né? No fim, como já citado, nós temos muito aquele ainda jeitinho brasileiro. Como tu perguntaste, questão de matérias, a gente, assim, há 20 anos atrás, quando iniciou os CFCs, se trabalhava com 10 horas de aula teórica. 10 horas. É uma questão de 2 dias. Hoje são 45. E é importante focar na direção defensiva, por exemplo. A gente ensina as pessoas que elas têm que dirigir defensivamente. E o povo brasileiro, infelizmente, me incluo junto, a gente pensa que a gente tem que ter sempre nós a preferência, a gente não pode dar preferência para o outro. É egoísta. Nosso trânsito aqui de Passo Fundo, inclusive, me coloco junto. No entanto, é um trânsito bastante ofensivo. As pessoas não têm paciência e o trânsito é uma coisa muito complicada. O carro pode ser uma arma na mão das pessoas. Entende? Então, eu acho que é determinante que nós mudássemos a cultura. Isso não vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, mas cada um fazer um pouco, eu acredito que nossos filhos, netos e assim sucessivamente um dia possam chegar num momento que não haja, como nós estávamos falando, pontuação, porque as pessoas vão agir de maneira correta. E a carga horária, como é que ficou, então? Reduziu o número de horas em função dessa mudança do governo federal ou ainda não? A resolução reduzia. No entanto, como foi citado, foi derrubado por um agravo de instrumento, continua tudo a mesma coisa. O que eu digo a mesma coisa? 45 horas de aula teórica, 25 de aulas práticas, sendo que dessas 25, 5 seria do simulador. 4 horas noturnas. Prossegue como estava. No meu entendimento, eu estou há 12 anos trabalhando com isso, acho perfeito, inclusive em muitos casos, poucas aulas, porque eu não estou preparando a pessoa para passar no teste, eu estou preparando um condutor para a vida. Tá ok, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, em seguida nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje destaca então as mudanças para o condutor aí que tem interesse, então para a pessoa que tem interesse em obter a CNH. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje destaca as mudanças que atingem o processo de obtenção da carteira de habilitação. Os meus convidados desta noite, então, são Odoni Tadeu dos Santos e Maicon Odoni dos Santos. Eu queria que vocês falassem, então, em relação aos valores. Os valores, eles são padronizados para a obtenção da CNH? Teoricamente, sim. Nós temos uma tabela que o Detran disponibiliza. Todo dia 31 de janeiro, todos os anos, ela é reajustada. E esse seria o valor máximo que nós poderíamos trabalhar. Logicamente, há 2, 3 meses atrás, era obrigatório trabalhar única e exclusivamente com aquele valor e não poderia nem ser baixado, nem aumentado de forma nenhuma. Hoje, chegou as novas tabelas em fevereiro e o Detran deu daí a opção... portaria do presidente Enio Bassi, né? Deu a opção de poder trabalhar com qualquer valor, sendo aquela tabela o máximo. Hoje uma categoria de carro está 2.270, uma de carro e moto 3.608. E a gente faz uns parcelamentos para facilitar para a comunidade passofundense, não é? A gente sugere, então, que a pessoa que tem interesse em fazer a primeira habilitação, no caso de querer ter a carteira de carro e moto, faça o procedimento todo de uma única vez, até porque reduz os custos. Com certeza. Ele vai aproveitar para fazer apenas um exame médico, um exame psicológico, não vai ter a necessidade de repetir esses exames, a não ser no momento da sua renovação, vai fazer apenas um curso teórico e vai aproveitar, claro, já sair da teoria e diretamente para a prática, não é? Que esses dois têm que ser elencados sempre. E quando se quer incluir, então, uma categoria na carteira de habilitação, qual é o procedimento? Tem que passar por toda a aula teórica novamente? Como que funciona? Não precisa passar pela aula teórica. No entanto, precisa fazer novamente exame médico e talvez, se porventura teve algum probleminha no psicológico, repetir o psicológico também. E na questão da adição de categoria, seriam 15 aulas apenas que teria que fazer e a prova prática. E seu Odoni, uma pergunta, então, uma dúvida de quem está buscando a carteira de habilitação. As aulas, elas são de fato gravadas? Como que funciona isso? Tem uma portaria do Detran que nós somos, não é, eu acho que até é CONTRAN, né? Nós somos obrigados, CONTRAN. É CONTRAN, que nós somos obrigados nós colocamos um equipamento nos carros da autoescola, aonde as aulas são filmadas e gravadas. E depois passada para o Detran. Então o Detran tem conhecimento lá, por exemplo, você fez 1 hora aula. A tua aula das 2 horas às 10 para as 3, porque o horário de 1 hora de aula é 50 minutos. No momento que você entrou para dentro do veículo, é ligado o equipamento, já é começado gravar e filmar. Para ver todo o comportamento do instrutor para a educação do aluno. Então, tudo que ocorrer daquele momento em diante, nos 50 minutos, é gravado. E é passado para o Detran, e o Detran fica com isso armazenado lá. Qualquer problema que der, que Deus o livre, o cara seja mal educado, ou algum assédio, ou alguma coisa, já está ali, tem a prova de que o aluno foi feito as aulas dentro do padrão. Não é que o instrutor, por exemplo, vai dar aula para o aluno com um fone no ouvido de música, ou com o rádio ligado. Não, aula é aula. Então o instrutor tem a obrigação e ele é responsável por aquela pessoa que ele está botando ali para colocar daqui amanhã no trânsito, para que essa pessoa seja consciente que ela está numa máquina. E ali está num cenário, os pedestres. Porque todo motorista é pedestre, e nem todo pedestre é motorista. Então nós temos que ter uma educação que o maior tem que segurar o menor. Tem que dar o amparo ao menor. O menor, no caso, é o nosso pedestre. Então, esses 50 minutos é gravado
e fica armazenado junto ao Detran aquela hora que foi dado a algo. Então, até o momento, a gente teve a possibilidade de falar de algumas normas que já estão em vigor e também algumas mudanças recentes aí, então, para o processo de habilitação. Mas agora eu gostaria de falar de um projeto de lei que está tramitando no Congresso, então, de iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que pretende modificar, então, o Código de Trânsito Brasileiro. Uma das mudanças é passar de 5 para 10 anos. Eu gostaria, então, da opinião de vocês sobre essa pauta. Vamos lá. Vamos pensar assim. As pessoas não vão até a autoescola renovar a CNH. É importante já frisar isto. As pessoas vão até a autoescola renovar os exames. Ou seja, ela vai passar por um exame médico. Vejamos uma coisa simples. A gente todos os dias contrai gripe, contrai algum vírus, tem alguma dificuldade motora. Então pense só, se em 10 anos a pessoa não for fazer a sua consulta para renovar a sua CNH, 5 anos já é um bom leque de período, né? Um período bem grande. Eu acho talvez que o nosso presidente esteja pensando única e exclusivamente na questão de valores. Não digo que a renovação não poderia talvez modificar o valor e ser feita anualmente, porque de ano em ano seria muito mais fácil controlar se a pessoa tem alguma dificuldade motora, se a pessoa tem alguma dificuldade de visão. Eu próprio, em questão de 3 anos, adquiri uma miopia de 3 graus. Imagina se não consta isso na minha carteira e eu estou dirigindo sem enxergar. Isso é bastante grave. Então, mudar de 5 para 10 anos vai aumentar o quê? A fatalidade no trânsito. Única e exclusivamente isso. Outra coisa, a carteira de habilitação, ela não tem validade. A validade é o exame médico. Então, hoje, o prazo é de 5 anos. Mas se a médica te der 1 ano, tu vai dirigir só por 1 ano. E vai ter que voltar a fazer. A psicóloga é a mesma coisa. Hoje nós temos aí na carteira profissional o exame toxicológico. Não é? E a pessoa tem que fazer médico e psico. Por quê? O motorista do ônibus, seja municipal ou seja intermunicipal, ele vai com 40, 45 pessoas atrás dele. Então ele tem que estar com um bom psicológico para poder cuidar desses passageiros que estão ali. E isso aí, quem avalia não somos nós. O Maicon, que é diretor-geral lá da autoescola, ou eu, o outro. Não, é aquele profissional, o médico, que ele tem o curso de tráfico de trânsito. E o psicólogo também. Então, a avaliação é deles. Se o presidente quer passar esse projeto de lei de 5 para 10 anos, isso aí não vai afetar nada. Porque eu duvido que um médico dê hoje uma carteira de habilitação, de renovação para uma pessoa com 70 anos para 80 anos. Com 65 anos hoje é por 3 anos. E a taxa do valor, porque as pessoas falam, baixa 40%. No Rio Grande do Sul tem 40% de desconto para a pessoa acima de 65 anos. E a taxa hoje, que é a GAD, a Guia de Arrecadação do Detran, 224 por 60 meses, 5 anos. Por favor, né? Então, já que a gente falou a respeito da questão dos exames, um outro ponto bem polêmico é a questão dos toxicológicos, ou seja, aqueles motoristas que trabalham, né, como tem a questão da carteira de habilitação como fundamental para exercer o seu trabalho, pode ser que não seja mais exigido, então, para ter como questão profissional. Veja só, hoje tem pessoas, eu tenho clientes que foram até a minha autoescola renovar a sua carteira e essa carteira não veio. Por quê? Como funciona o exame toxicológico? A pessoa vai até um laboratório, coleta pelo, cabelo, e nesse pelo, cabelo aparece a vida da pessoa em questão tóxica de 90 dias, ok? E essas pessoas deram algo positivo, e não são poucas pessoas. Isso é bastante grave se a gente for ver, como citado, motoristas de ônibus, caminhoneiros, entre outras pessoas. Taxistas. Entre outras pessoas.
veja só a quantidade de pessoas. Não vou saber lhe quantificar aqui, até não acho tão importante, mas bastante pessoas estão usando drogas no trânsito. Como eu falei antes, o veículo que a pessoa está conduzindo pode ser uma arma. Ela pode vir afetar a vida de todo um trânsito. Então é muito importante que as pessoas estejam lúcidas, psicológico esteja bom. No popular, na linguagem popular, rebitados, né? Exatamente. Rebitadas, o uso de cocaína é muito frequente. Os caminhoneiros, claro que nós não vamos aí generalizar. Sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul é uma outra realidade. Mas se você subir lá para cima, Rio, São Paulo, Bahia, Belo Horizonte, eles trabalham totalmente arrebitados. E o procedimento da carteira, em questão do toxicológico, se der positivo, 3 meses a pessoa não consegue que emita a carteira novamente. Então, o que eu penso desse exame toxicológico? Se hoje, que ele é obrigatório, as pessoas às vezes ficam 3 meses sem o uso de alguma droga para passar, porque ela tem que trabalhar. Então, se não tiver mais, uma grande maioria vai andar sempre sobre o uso de drogas. Isso é bem preocupante. E no caso, para um aumento da pontuação de 20 para 40, o governo justifica que vai reduzir o número de acidentes. Vocês concordam com essa afirmativa? Eu não acredito. Se com 20 pontos já nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul mais de 100 mil motoristas com problema de punição por causa do trânsito, imagine você passar para 40. Quer dizer, por que no Brasil tem que ser 20, tem que ser 40? E por que nos outros países é 0? Eu acho que você tem que ter um comportamento, né? Você não pode estar... Então, o que ele está fazendo? Os camaradas vão dirigir ofensivamente, não defensivamente. Não vamos longe, veja esse acidente agora que teve aqui em Soledade. Morreram 6 pessoas de uma família. E o motorista do caminhão dando sinal para que ele não ultrapassasse. O motorista consciente, esse profissional. E o cara saiu de trás do caminhão e deu de frente no outro que vinha vindo lá. Quer dizer, a imprudência dele, ele matou 6 pessoas da família dele, inclusive com ele, uma criança de 5 anos. E o outro motorista que estava vindo na mão certa e estava correto, está hospitalizado e correndo risco de vida. Essas propostas do governo também alteram a questão da reciclagem, né? Hoje, como é que funciona, então, os processos de reciclagem de quem realmente precisa? Já atingiu um limite aí na carteira de habilitação de pontos e multas também? Hoje tem alguns fatores que te levam a fazer uma reciclagem de infratores, não é? Uma seria a velocidade, o excesso de velocidade acima de 50%, como eu já citei, e também atingir 20 pontos. A pessoa vai procurar uma autoescola, vai entregar ou não a sua carteira, hoje tem 2 probabilidades. Às vezes ela quer antecipar essa penalidade, ela precisa entregar a carteira. Se ela está no período de bloqueio, ela não precisa entregar, ela pode permanecer com a sua carteira. Vai ficar 2, 6, até 1 ano sem a carteira. 1 ano seria o caso daí sob efeito de álcool. Questão de teórica. Vai fazer 30 horas de aula teórica e uma prova teórica. Para aprovado, passado-se o prazo, recebe sua carteira novamente. Se isso for realmente alterado no Código de Trânsito, então esse motorista que não deixa de ser um infrator vai continuar dirigindo ainda por mais tempo. Com certeza, pense só, a pessoa toma 20 pontos, ela vai prosseguir até atingir os seus 40. E atingir 40 em 1 ano, importante frisar, a multa completa 1 ano, ela cai da sua carteira. Ou seja, para alguém tomar 40 pontos em 1 ano, é quase impossível. Só que seja um infrator contumaz, né? E também, né, existe a possibilidade do governo flexibilizar a punição quanto ao uso da cadeirinha. Então, os pais que não utilizarem as cadeirinhas no transporte de seus filhos vão aí ter aquele joguinho brasileiro que a gente vem falando durante o programa, de repente só ser notificado e não ser multado. E o perigo é extremo para vocês que trabalham com trânsito. Com certeza. Qual é a importância da cadeirinha? Trazer uma segurança adequada à criança que tu está carregando.
Eu não admito que um pai, uma mãe consigam trafegar sabendo que se ocorreu, às vezes não é dependente só da gente, é dependente dos outros. Eu não acredito que um pai ou uma mãe consigam trafegar com a sua criança solta dentro do carro, como ocorre com frequência, o tal do jeitinho brasileiro. No entanto, nós brasileiros, uma questão cultural, volto nesse ponto, tem que obrigar o povo a usar, porque senão vai ocorrer o quê? Não vão usar e a fatalidade das nossas crianças vai ser muito maior. Infelizmente, o nosso tempo de programa está chegando ao fim, né? Mas antes de encerrar, seu Adoni, avaliação, então, desse processo atual, da situação atual, então, para a obtenção da carteira de motorista no nosso país. Eu quero dizer, só me dá um minutinho sobre sobre a cadeirinha. Você deixando uma criança solta no banco traseiro, porque na frente não pode, no traseiro. A criança solta, você batendo a 60 por hora, ela passa por você para chegar, até ela chegar no para-brisa do carro com 35 vezes o peso dela. Então você veja a situação que eles não conhecem a realidade. Sinceramente, esse novo ministro do governo Bolsonaro, ele não conhece a realidade do que é uma criança solta no banco de trás. No banco da frente você não pode levar, porque como é que tu vai com uma criança, que Deus livre dá uma freada, vem bater no painel, homicídio na hora. O que eu quero te dizer, pela experiência que eu tenho 45 anos de homem público de trânsito, as mudanças que estão vindo, que é esse projeto de lei, isso vai passar pelo Congresso, pela Câmara, depois vai ir para o Senado. Eu acredito que muitas não vão passar. Eu acredito, por exemplo, de 20 para 40, eles vão mediar porque tem interesse, voto e tal, vai para uns 30 pontos. Opinião minha. O problema da cadeirinha que nós estávamos falando, eu acho cúmulo. E os radares móveis, claro que é uma situação constrangedora, você vem dirigindo, aí um pouco o cara está atrás uma coisa para te multar. Aí é arrecadatório, não é punitivo. Mas você tem que controlar hoje o motorista no trânsito. E a forma que eles acham é mexendo no bolso. Eu já sou o contrário. Eu acho que o governo federal, estadual, municipal tem que fazer campanhas efetivas, educativas, para conscientizar o motorista e o pedestre. Vamos fazer o pessoal na renovação da carteira. Faz a renovação da carteira e faz uma atualização sem custo. Sem custo. O governo que subsidia. Vamos botar lá 4 horas. A pessoa, quando eles vão fazer, eles vão, mas vou ter que ficar aí 4 horas. É só no início. Depois eles já vão ver, porque o trânsito é muito dinâmico, eles vão ver que aquilo foi um mal necessário. Que o povo brasileiro não tem a cultura e não é educado para o nosso trânsito. Tanto é que, vou repetir, morrem 65 mil pessoas por ano no trânsito. E, Michael, você concorda certamente com todas essas afirmações? Concordo com tudo. E gostaria de fazer um apelo à comunidade Passo Fundo, principalmente, que é uma comunidade que a gente atende. Pessoal, muita gente procura nós com essa ideia de que a carteira já é válida por 10 anos, já se passou para 40 pontos. Não funciona assim, é apenas um projeto de lei. Então, eu gostaria que as pessoas... Hoje em dia é muito fácil, por causa do WhatsApp, do Facebook,
a questão da disseminação de fake news, como a gente chama. Então, quero que fique bem claro, a pontuação continua em 20 pontos, a obtenção da renovação de exames é 5 anos, como citado antes. O médico pode dar 1, 2, 3, isso não é responsabilidade da autoescola, isso é responsabilidade do médico perito. Dentro da responsabilidade dele, ele faz como ele acha que deve. Então, Maicon, seu Odoni, mais uma vez eu gostaria de agradecer então a presença de vocês. Muito importante trazer esses esclarecimentos, porque como o Maicon acabou de dizer, muita notícia falsa é veiculada em função dessa temática do trânsito. Muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos e uma boa noite à TV Câmara e aos teus telespectadores. Muito obrigado pela participação. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.